Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, capítulo 73. Pensar correto. A faculdade do pensamento, dom de Deus. A mente é um legado de Deus. Devem ser cultivadas as faculdades da mente. Devem ser usadas tão sabiamente que aumentem em força. Cada qual deve usar os talentos que lhe foram confiados, de modo que seja realizado o maior bem. A mente deve ser educada de maneira que sejam produzidas as melhores energias da alma e cada faculdade seja desenvolvida. Não devemos contentar-nos com uma norma baixa. Devemos ir para frente, de uma linha avançada do trabalho para outra. A mente deve ser educada. A mente é a nossa melhor possessão. Tem, porém, de ser educada pelo estudo, pela reflexão, aprendendo na escola de Cristo, o melhor e mais verdadeiro educador que o mundo já conheceu. O obreiro cristão tem de crescer, tem de formar um caráter para a utilidade, tem de educar-se a si mesmo de modo a suportar a dureza e ser sábio para planejar e executar na causa de Deus. Tem de ser um homem de mente e conversação puras, pessoa que se abstenha de toda a aparência do mal e não dê lugar à censura por motivo de seu procedimento desavisado. Deve ser de coração veraz. Em sua boca não deve haver engano. Ele, Cristo, morreu por mim para que eu fosse abençoado e que seu gozo permanecesse comigo. Por isso mantenho o meu pensamento nesse rumo. Eu educo, eu disciplino, educo a língua, educo os pensamentos, disciplino tudo o que há em mim, a fim de que possa aprendê-lo a Jesus Cristo. Cada faculdade da mente mostra que Deus designou que essas faculdades fossem usadas, não permanecessem inativas. Pensar correto é a única segurança. É nos bons pensamentos que reside a única segurança para cada alma. O homem, como imaginou na sua alma, assim é. Provérbios 23, verso 7. A faculdade de se dominar desenvolve-se pelo exercício. O que parecia a princípio difícil torna-se fácil pela repetição constante, até que os retos pensamentos e ações acabam por ser habituais. Se quisermos, podemos afastar-nos de tudo o que é baixo e inferior e elevar-nos para uma alta norma. Podemos ser respeitados pelos homens e amados por Deus. Pensamento cristocêntrico. Vosso último pensamento à noite, vosso primeiro pensamento pela manhã, devem ser para aquele em que se concentram vossas esperanças de vida eterna. Desenvolver positividade. A positividade e energia, a solidez e resistência de caráter manifestadas em Cristo têm de se desenvolver em nós, mediante a mesma disciplina que ele suportou, e caber-nos-á a mesma graça por ele recebida. Esforço proporcionado ao objetivo perseguido. Os pensamentos devem concentrar-se em Deus. Devemos exercer diligente esforço para vencer as más tendências do coração natural. Nossos esforços, nossa abnegação e perseverança devem ser proporcionais ao infinito valor do objetivo que perseguimos. Unicamente vencendo como Cristo venceu, havemos de alcançar a coroa da vida. Pensando por si. Se permitirdes que outro pense por vós, tereis energias atrofiadas e apoucadas habilidades. Muitos há cujo intelecto é apoucado porque se limitam a demorar o pensamento em assuntos comuns. Deveis lutar com problemas de pensamento que requeiram o exercício das melhores faculdades de vossa mente. Apuro do coração aprendido na escola de Cristo. O verdadeiro apuro nos pensamentos e maneiras aprende-se melhor na escola do Divino Mestre do que por qualquer observância de regras estabelecidas. Seu amor, penetrando no coração, dá ao caráter aquele contato purificador que o modela à semelhança do seu. Esta educação comunica uma dignidade inspirada pelo céu e um senso das verdadeiras conveniências. Proporciona uma doçura de índole e gentileza de maneiras que nunca poderão ser igualadas pelo verniz superficial dos costumes da sociedade.
Requer-se disciplina mental. A capacidade de fixar os pensamentos na obra em mão é grande bênção. Os jovens tementes a Deus devem se esforçar por desempenhar-se de seus deveres com refletida consideração, mantendo os pensamentos na direção devida e fazendo o melhor que lhes for possível. Devem reconhecer seus deveres presentes, cumprindo-os sem permitir que os pensamentos divaguem. Essa espécie de disciplina mental será útil e benéfica no decorrer de toda a vida. Os que aprendem a pôr o pensamento em tudo quanto empreendem, por pequena que a obra possa parecer, serão úteis ao mundo. Relação mútua de ideias. Certas mentes são mais como velhos bazares de curiosidades do que outra coisa. Muitos retalhos e fragmentos da verdade foram recolhidos e armazenados ali. Não sabem, porém, como apresentá-los de maneira clara e harmônica. É a relação que essas ideias têm umas com as outras que lhes dá valor. Toda ideia e declaração devem estar tão intimamente unidas como os elos de uma cadeia. Quando um ministro atira uma massa de assuntos perante o povo, a fim de que eles a recolham e ponham em ordem, seu trabalho é perdido, pois serão poucos os que façam isto. Porque a mente assume um baixo nível. Se a mente humana assume baixo nível, geralmente é porque é deixada tratar com fatos comuns e não convocada e exercida para apreender verdades nobres e elevadas, duradouras como a eternidade. Essas sociedades literárias e liceus estão quase universalmente exercendo uma influência inteiramente contrária àquela que alegam exercer e são um dano aos jovens. Tal não precisa ser o caso, mas porque elementos não santificados tomam a liderança e os mundanos querem que as coisas se façam de modo que agradem a si mesmos, seu coração não está em harmonia com Jesus Cristo. Participam das fileiras dos inimigos do Senhor e não se contentam com a espécie de entretenimento que fortaleceria e confirmaria espiritualmente os membros da sociedade. Apresentam-se assuntos baixos e baratos, que não enobrecem nem instruem, mas apenas entretêm. Demorar-se em assuntos não importantes. Nas horas de insônia, a mente trabalha constantemente. Se demora em questões não importantes, o intelecto é enfraquecido e atrofiado. Pode haver espasmódico lampejo do pensamento. A mente, porém, não se acha disciplinada para a sóbria e constante reflexão. Há temas que demandam séria consideração. Demorando o pensamento nesses temas de interesse eterno, a mente se fortalece e o caráter se aperfeiçoa. Os pensamentos marcam a alma indelevelmente. Abstende-vos de todo o mal. Os pecados comuns, por mais insignificantes que sejam considerados, prejudicarão vosso senso moral e apagarão a impressão interna do Espírito de Deus. O caráter dos pensamentos deixa o seu cunho na alma, e toda conversação abjeta corrompe o entendimento. Todo mal promove a ruína dos que o cometem. Deus pode perdoar o pecador arrependido e o fará, mas, embora seja perdoado, sua alma é prejudicada. É destruída a faculdade do pensamento elevado, que é própria da mente não enfraquecida. As cicatrizes sempre permanecem na alma. Busquemos, portanto, a fé que atua pelo amor e purifica o coração, a fim de que representemos o caráter de Cristo perante o mundo. Cercar a alma com uma atmosfera pura. Ninguém deve ser atrevido ou intrometido, mas sim devemos quietamente viver nossa religião, tendo em vista a glória de Deus. Então brilharemos com a luz no mundo, sem ruído ou atrito. Ninguém precisa falhar, pois está com ele alguém que é sábio no conselho, excelente na atuação e poderoso para realizar seus desígnios. Ele opera por seus agentes vistos e invisíveis, humanos e divinos. Esta é uma grande obra e será levada adiante para a glória de Deus se todos os que a ela se acham ligados fizerem suas obras corresponderem à sua profissão, à fé. A pureza de pensamento tem de ser nutrida como indispensável à obra de influenciar outros.
A alma tem de ser rodeada de uma pura e santa atmosfera que tenda a avivar a vida espiritual de quantos a respirem. Toda a energia deve ser exercitada. Conselho a uma jovem senhora. A vida da alma não pode ser sustentada a menos que se ponha em sujeição à vontade de Deus. Toda a energia deve ser exercida em fazer a vontade divina. Nossos pensamentos, se firmados em Deus, serão guiados pelo amor e poder divinos. Então, minha querida filha, prossegue em viver as palavras que procedem dos lábios de Cristo. Que o Senhor te fortaleça e abençoe e guie. Avançar, pois crendo que se pedirdes, receberás. Cristo muda os pensamentos. Cristo veio para mudar a corrente dos pensamentos e afeições do homem. Como a flor se volve para o sol. Que nossa alma se dilate e eleve, a fim de que Deus nos possa proporcionar um sopro da atmosfera celeste. Podemos nos conservar tão achegados a Deus que em cada inesperada provação, nossos pensamentos para Ele se volvam tão naturalmente como a flor se volta para o sol. A transformação começa com os pensamentos. As palavras "e vos darei um coração novo", Ezequiel 36, verso 26, querem dizer: "e vos darei um novo entendimento". Esta mudança de coração é sempre seguida de uma clara concepção do dever cristão, do entendimento da verdade. A clareza de vossa visão quanto à verdade será proporcional à compreensão que tivermos da palavra de Deus. É preciso que a transformadora graça de Deus tome completa posse de nossas faculdades mentais. Podemos pensar o mal, podemos continuar a conservar a mente em coisas objetáveis, mas que nos fará isso? Conformará toda a nossa vida naquilo a que estamos olhando. Mas contemplando a Jesus, somos transformados à sua semelhança. O servo do Deus vivo olha com certa finalidade. Os olhos são santificados e santificados os ouvidos, e os que fecharem os olhos e ouvidos para o mal serão transformados.